Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós faremos a correção no nosso livro de Geografia, nas páginas 139 a 145. Não deixe de acompanhar a sua professora e fazer a correção, ok? Joia! Nós já sabemos que a paisagem muda com o tempo, né? Só um exemplo, essa foto aqui foi tirada há muito tempo atrás, em 1960. Agora, em 2020, olha como que essa praia se transformou. Olha os prédios que apareceram, olha as plantas, olha o quiosque. Antigamente não tinha, eram pouquíssimas casas, olha para você ver. Então a paisagem ela muda com o tempo. Vamos acompanhar aí o que permanece nas paisagens. Vamos observar o que nós temos e o que muda, para a gente entender como que a transformação ela traz benefício, como também pode gerar algum problema, né? Nós já aprendemos isso. Então a paisagem como marco do tempo. Você estudou que as ações da natureza e das pessoas transformam a paisagem. As águas de um rio desgastam lentamente as rochas para criar um vale, e o ser humano constrói rapidamente uma ponte sobre um rio para facilitar a travessia. Isso significa dizer que as paisagens se transformam com o passar do tempo. Ao comparar as imagens de um mesmo lugar nos momentos diferentes, nós podemos reconhecer elementos que deixaram de existir, elementos que permanecem e novos elementos que foram criados. Veja a seguir uma linha do tempo da Avenida Paulista em São Paulo, que passou por muitas transformações, muitas mudanças ao longo do tempo. Então olha aí para você ver como ela era. Lá no iniciozinho, olha, 1902, olha como ela era. Depois ela se transformou em 1952 e em 1966, olha como que ela está. Passando por transformações ainda em 1991 aos prédios que já deram lugar. E em 2017 ela está desse jeito, olha para vocês verem. Depois, compare as fotos da Avenida Paulista e responda. Quem foi o responsável pelas mudanças da paisagem? As pessoas ou a natureza? Nesse caso, a construção de prédios, alargamento da avenida, foram as pessoas. Atualmente, aos domingos e feriados, a Avenida Paulista é exclusiva para pedestres e ciclistas. Escreva embaixo outras mudanças nessa paisagem ao longo do tempo. O que você acha? Quantidade de construções aumentou, olha como ela era, olha como que ela está. Então, aumentou a quantidade de pessoas também, né? O que mais que vocês viram? A pavimentação da rua e da avenida, olha como que ela já está mudada em 3 ou 4 pistas, já aumentou, né? Tem alguma área vegetal, mas tem menos áreas vegetais e tem um maior movimento de pessoas, né? Com certeza, uma avenida muito importante como essa vai ter maior quantidade de pessoas passando por ela. O que permanece nas paisagens? Mesmo que mudem, há elementos na paisagem que não passam por muitas transformações ao longo dos anos. Esses elementos nos ajudam a obter informações sobre a história dos lugares, as características da sociedade e as atividades que eram praticadas pelas pessoas no passado. As paisagens a seguir mostram o Teatro Amazonas na cidade de Manaus, em 2 momentos diferentes. Então acompanhe aí comigo. Primeiro, aqui na primeira imagem, o Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896 na cidade de Manaus. A fotografia de 1920, tá? Quando foi publicado. Bacana. Agora a outra. O Teatro Amazonas tem mais de 120 anos e recebe diversos eventos artísticos e culturais. Essa foto aqui foi tirada em 2015. Olha para você ver como ele era, olha como ele ficou. Depois, algumas construções antigas, apesar de terem sua aparência preservada, são usadas atualmente para outras funções e atividades. Uma casa antiga pode se tornar um centro cultural, o prédio de uma fábrica pode virar um supermercado, muitas mudanças podem ocorrer. Tá? Nós temos aqui em Contagem, por exemplo, na cidade vizinha de Belo Horizonte, que os casarões viraram centros culturais. Os casarões muito antigos na cidade, eles transformaram esses casarões em centros culturais. Veja abaixo o exemplo do Museu Casa de Coroa Coralina, em Goiás. Tá? Nós temos aqui pertinho, né, casas que foram transformadas em centros culturais. Então vamos ver a Casa da Cora Coralina, lá em Goiás. Olha como era e olha dentro dela. Bacana. Quais foram as mudanças que aconteceram nessa paisagem aqui? O que vocês acham? Nós tivemos o quê?
presença de edifícios mais altos, porque hoje, olha, a casa ela não era tão grande, né? Era um andar só. Hoje nós temos o que? Prédios por todo lado, não é mesmo? Nós temos o que? Construções que foram substituídas por outras reformadas, porque esses casarões muito antigos, eles são reformados, tá? Dependendo se ele foi tombado pelo patrimônio, eles não podem ser demolidos. Então, nesse caso aqui, ó, do Teatro Amazonas, aqui eu só dei um exemplo para vocês verem da Casa Cora Coralina, mas aqui falando do Teatro Amazonas, olha para vocês verem, nós temos mais prédios em volta, olha aqui, ó, quase do tamanho do centro, né, do teatro. Olha aqui para vocês verem. Nós temos também construções que tinham aqui, ó, você não vê ela mais aqui do lado. Então, houve modificações na paisagem também. Qual construção permaneceu ao longo do tempo? Sua função mudou ou continua a mesma? A construção permaneceu do teatro. E os alunos, né, que estudam esse teatro aqui, eles podem perceber o quê? Que ele teve uma função, né, de continuar fazendo o quê? Os espetáculos. As pessoas vão até esse teatro para assistir espetáculos. Ele continua com essa função. Já tem outros teatros, outros espaços que eles são utilizados para outros eventos. Esse aqui continua sendo para apresentações. Aqui, há alguma construção antiga no lugar onde você vive? Que construção é essa? A função dessa construção mudou ou é a mesma desde quando foi construída? Você vai pesquisar com o papai e com a mamãe para ver se teve algum casarão ou alguma modificação aqui na nossa cidade que foi transformada. Tá? E vai anotar para a gente. Quando a gente retornar, a gente vai fazer, né, a troca de experiências, que é muito rico. As paisagens contam as histórias. Então, vamos ver as histórias que ela vai contar para nós. Algumas construções antigas são consideradas importantes porque, ao estudá-las, podemos conhecer a história das pessoas, como elas viviam naquela época, como elas eram, né, a construção da sua habitação, a sua arquitetura, quais materiais utilizam nas construções. Quando você vai muito nessas cidades históricas aqui de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, você vê muito disso. A arquitetura sendo preservada, você vê os materiais, né, são conservados, mas ainda a raiz é preservada. Por quê? Porque fazem parte da história do lugar, da cidade, do país. Então, eles têm uma necessidade de preservar. E aí vai contar a história de como as pessoas viveram. Essas construções, elas podem ser reconhecidas por institutos de preservação e ser consideradas patrimônio cultural, como eu já falei com vocês. Elas são protegidas por possíveis danos e suas características originais são preservadas. Isso também pode acontecer com importantes obras de artes, festas, danças populares. Veja alguns exemplos do patrimônio histórico-cultural. Nós aprendemos sobre isso, que os patrimônios eles têm que ser preservados porque é toda a sociedade, né? Vai contar a história das gerações. Se ele for estragado, se ele for danificado, as gerações futuras não vão ter essa história para ser contada. Então nós temos que preservá-los, utilizá-los sim, explorá-los ao máximo de conhecimento, mas preservá-los. Então observe aqui, ó, Centro Cultural Histórico de Olinda, no estado de Pernambuco. Em Contagem é mais ou menos parecido. Os casarões foram repintados e conservados na estrutura que eles foram antigamente construídos. E aqui, as paisagens cariocas misturam elementos naturais e culturais. Nós temos aqui o Pão de Açúcar. Então, nós vamos ter aqui, ó, né, a história da cidade preservada, a construção que nós temos aqui. Para quê? Para que a gente tenha preservado as raízes, os elementos que compõem a cidade. Então, houve transformação? Houve, mas houve um cuidado para não estragar, não danificar totalmente a paisagem. Como nós não estamos em dupla, nós vamos fazer individual mesmo. Entreviste um colega, pode ser o papai ou a mamãe, mais sobre o lugar onde ele mora. Você pode perguntar ao papai e à mamãe onde ele morou, se não foi na mesma casa que vocês moram hoje, porque ele com certeza vai ter histórias do lugar que ele pode contar para você. Ou você pode entrevistar uma outra pessoa, o vovô e a vovó também. Então vamos ver. Você vai colocar lá o nome do entrevistado, qual é o nome do bairro onde ele mora ou ele morava. Se for papai e mamãe, você pode perguntar onde ele morava, se eles não moram, né, no mesmo bairro até hoje. Há quanto tempo você viveu? No caso, eles viveu nesse bairro.
ou, se for outra pessoa, quanto tempo que ela vive nesse bairro. Você mora em casa ou apartamento? Qual é o principal ponto de referência do seu bairro? O que tem que chama atenção no seu bairro que é um ponto de referência? Qual a paisagem mais bonita que tem aí? Se tem uma praça bonita, se tem uma avenida arborizada, se tem um parque ecológico, o que tem de bonito aí? A paisagem que chama a atenção das pessoas quando as pessoas vão até o seu bairro. Tá? Porque tem bairro que não é preservado, as pessoas não cuidam. Então não tem tanta coisa que chama atenção, mas tem bairros que as praças são limpinhas, são cuidadas, que os canteiros são bem feitos, as plantas são molhadas, são cuidadas pelos próprios moradores. Os bancos não ficam danificados nem pichados, não ficam sujos. Então as pessoas cuidam para que as outras possam usar. Os espaços públicos são cuidados. Então a gente tem que ter esse cuidado para que as populações, né, que usam, né, as pessoas que usam, possam o quê? Contar a sua história, ter um ambiente agradável de convivência com as outras pessoas. Vamos ver aqui agora, nessa página 143. Observe a foto do texto a seguir e responda as questões. No início, aqui no Brasil, era só terra de índio. Não tinha nenhum branco. Meu avô e minha avó me contaram a história de que lá, onde é a Praça da Sé, existia uma grande aldeia guarani. Mas os Juruá foram aparecendo, fazendo casas, fábricas e estradas. Juru aqui no texto é o colonizador europeu. É como o índio chamava, né, no caso, o homem branco quando chegou aqui no Brasil. De acordo com o texto, quem ocupava a Praça da Sé antigamente? Era ocupada pelo quê? A aldeia Guarani. Como que era a Praça da Sé atualmente? Ela tem uma catedral muito bonita, que vocês estão vendo aqui, prédios e poucas vegetações. Né? Foi substituída, não tem nenhuma aldeia indígena na Praça da Sé, mais não. Agora, compare as fotos a seguir. Paisagem 1. Foto da Avenida João Pessoa, em Curitiba, capital do Paraná, em 1940 e em 2016. Atualmente, essa avenida é chamada de Rua 15 de Novembro. É a mesma avenida, olha aqui. Qual paisagem mais antiga, a 1 ou a 2? A paisagem 1, muito bem. Quais transformações ocorreram na paisagem dessa avenida ao longo do tempo? O que mudou? O que vocês acham? Que ela tinha carros antigos e hoje, como que ela é? Tem via transformada em um calçadão onde as pessoas estão andando, né, podem caminhar. É possível também ver construções aqui, olha, de novos prédios, olha, de prédios maiores e até banca de jornal, que nessa época aqui não tinha, não é mesmo? Circule nas duas paisagens as construções que permaneceram ao longo do tempo. O que é que permaneceu? O prédio aqui atrás, que é esse aqui, e as janelas, olha, a conservação de como ela era. Além da transformação observada nas paisagens, o que mais mudou nessa avenida? O que você acha? Mudou o nome dela, né? Que hoje ela não chama agora mais Avenida João Pessoa, ela chama Rua 15 de Novembro. Agora aqui na página 145. Observe as fotos, fotografia 1, fotografia 2. Presídio de Ouro Preto, em Minas Gerais, fotografia tirada em 1860. E agora, em 1944, o presídio de Ouro Preto foi desativado e em seu prédio foi instalado o Museu da Inconfidência, que é a fotografia de 2017. Qual era a função da construção mostrada aqui na foto 1? Era a construção do que? Ela servia como um presídio na cidade de Ouro Preto, onde ficavam os presos. Qual é a função atual? Hoje ele não fica mais os presos aqui, hoje ele é o Museu da Inconfidência. Essa construção é reconhecida como patrimônio cultural. O que significa isso? Que ela é importante para contar a história da população, por isso que ela tem que ser protegida. Quando vira um patrimônio, significa que nós precisamos proteger e cuidar. Ela não mais abriga os presos, agora ela abriga a história da cidade, que vai ser contada através de fotos, de instrumentos, de câmaras que deve ter aqui dentro, locais, cômodos, que contam a história da cidade. E isso é muito importante. Por isso que é necessário preservação. Você tem que corrigir tudo, não deixe nada sem correção, para que você possa estudar com mais segurança, ok? Qualquer dúvida que tiver, a gente vai sempre voltando nos assuntos para tirar essa dúvida. Então, o patrimônio, ele pode ser transformado, tá? Para contar a história
para a nossa cidade, não é mesmo? Muito bem, bom trabalho para você.